Ontem, eu estava montando um quebra-cabeça com a minha filha. Quebra-cabeças de 500 peças. E eu fui tentando ajudá-la. E sempre na caixinha do quebra-cabeça vem a imagem, né? E aquela imagem é a referência. E eu sentei ali à mesa e comecei a mexer as pecinhas, né? Comecei a mexer as pecinhas. É um cenário de uma ponte com 2 bicicletas, com flores. É um cenário de Amsterdã. E eu passei ali pelo menos uns 20 minutos tentando juntar as pecinhas. Até que eu me toquei que se eu olhasse para a imagem, fazia muito tempo que eu não tinha montado um quebra-cabeça, né? Eu me lembrei que se eu olhasse para a imagem, eu ia conseguir encaixar as peças melhor. Eu ia conseguir encontrar as peças pela referência que eu estava tendo. E pastor é um homem meio esquisito assim, né? Porque quando eu fiz isso, eu disse, eu tenho que falar isso na mensagem de amanhã. Quando a gente não tem uma referência para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, a gente fica como aqueles cristãos místicos que ficam buscando sentido em tantas outras coisas que não são Deus e nem é a palavra de Deus. Às vezes ficam buscando sentidos em coisas que, quando você passa pelo filtro da palavra de Deus, não se sustentam. E queridos, o que nos sustenta é a palavra de Deus. O que sustenta a nossa fé, o que sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. E aí, naquele momento eu me lembrei do que é que nós estamos fazendo diariamente. O que é que nós estamos fazendo quando lemos cada versículo, cada capítulo do Evangelho de João? Nós estamos olhando para o quê? Para a imagem, para a referência. Quem é a nossa referência? Jesus é a nossa referência. Diga, Jesus é o meu modelo. Diga mais forte, Jesus é minha referência. Ah, como é que o mundo está tratando tal assunto? O que é que Jesus falou sobre esse assunto? Como que as pessoas estão lidando com tal situação? Um cristão verdadeiro se pergunta, o que é que Jesus falou acerca disso? Amém, queridos? Amém mesmo? Então por isso que alguns pais da igreja diziam, não existe bom cristão sem ser um bom estudante da palavra. Pode baixar o microfone. Obrigado. Vamos lá? João 7, você vai ficar com sua Bíblia aberta. E nas lives diariamente, eu sugiro também que você acompanhe com a Bíblia aberta. Pastor, não assisti nenhuma live. Estão lá e você deve assistir. Cada live só tem mais ou menos meia hora. Você passa aí os 5 primeiros minutos, você adianta os 5 primeiros minutos, que é só eu cumprimentando. Pastor Inês, pastora Neide, pastora Marta, pastor Sérgio, fulano, Beltrano, Luciene, né? Vou cumprimentando os irmãos, Adriano, irmão Antônio, irmã Elza. 5 minutos, pode passar. Aí você começa depois, e aí você vai mais rápido, tá bom? Mas assista hoje, em nome de Jesus. João 7, verso 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Lembrem-se que ele estava vindo da Judeia, né? E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus, esses são irmãos biológicos, né? Filho de José e Maria, se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar
e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Vejam, irmãos, o verso 4. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Verso 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Às vezes a gente se lastima porque a gente não tem uma grande influência espiritual sobre a nossa família biológica. Alguém já passou por isso? Irmãos, pais, sobrinhos, filhos até. Jesus passou por isso. Os irmãos biológicos de Jesus não acreditavam que Jesus era o Messias. Serve de conforto para você? Para mim serve. Não de conformismo, de dizer, então deixa para lá. Jesus não deixou para lá. Mas também não usou armas carnais e humanas para tentar convencê-los de nada. Verso 6. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Por algumas vezes Jesus diz isso no relato bíblico: o meu tempo não é chegado. Mas que tempo era esse? Quando Jesus fala sobre isso, é o tempo de ele ser preso, julgado e morto. Os judeus estavam alvoroçados querendo matar Jesus. E ele diz aos seus discípulos, aos seus irmãos: não é chegada ainda a minha hora. E ele diz: o mundo não odeia vocês não, vocês estão iguais ao mundo, vocês caminham com o mundo, vocês não oferecem nenhuma resistência ao mundo, está tudo certo entre vocês e o mundo, mas o mundo me odeia, Jesus está dizendo. Por quê? Porque ele revela as más obras. E é tão interessante que na nossa geração, quem não quer saber da Bíblia, quem não crer na Bíblia, quem não segue a Bíblia, quem odeia o cristianismo, usa a Bíblia para cobrar de nós somente pregar qualquer coisa menos pregar a luz, falar da luz de Deus e expor as obras más de pecado, agarrando-se a somente uma partículazinha da Bíblia e dizendo que Deus é amor e que Jesus só pregou o amor. Mas aqui Jesus está dizendo: o mundo me odeia porque eu denuncio suas obras más. E quando a gente vai passando pela Bíblia, a gente vai tomando essas lições e vendo a totalidade da imagem de Jesus. Amém? Lá no capítulo 2 eu deixei bem claro, nós vimos Jesus agir com misericórdia naquele casamento. Faltou vinho, ia ser uma vergonha para os noivos. Jesus age fazendo um poderoso milagre. Mas no mesmo capítulo nós vemos Jesus entrar no templo e derrubar as mesas dos cambistas, espalhar os animais que eram vendidos por causa da exploração da fé feita às pessoas. Então nós vemos no capítulo 2 a misericórdia e a justiça do nosso Deus. E tudo isso é porque Deus é amor e é justiça, é fogo que consome o que é mal. Amém? Então Jesus diz: eu dou testemunho dizendo que as suas obras são más. Verso 9: tendo dito isso,
Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus procuravam na festa: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre a multidão. E uns diziam: ele é bom. Outros afirmavam: não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Irmãos, qualquer coincidência é mera semelhança? Nós vivemos a mesma coisa hoje. Uns dizem uma coisa sobre Jesus, outros dizem outra coisa sobre Jesus, mas nós estamos aqui com a palavra de Deus, diariamente olhando para a imagem. Imagem. Olhando para a imagem de Jesus. Amém? Verso 14. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Esse Jesus é demais, né? Queriam matá-lo, ele ainda ficou ali na Galileia, mas quando começou a festa ele já estava lá. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado, se não chegou a estudar? Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Jesus sempre aqui no Evangelho de João reafirmando que quem o enviou foi o Pai, foi o Pai, foi o Pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Queridos, nós como igreja, nós como discípulos de Jesus, nenhum de nós é perfeito. Nós temos inúmeras falhas. Mas ainda quando formos perfeitos, digamos assim, tão bons, tão moldados por Deus, deixa eu lhes dizer, não espere o sistema do mundo, que é contrário a Deus. Não estou falando só de pessoas, eu estou falando de cultura, crenças, valores. Não espere que lhe aplaudam, não esperem que lhe apoiem. Fizeram isso com Jesus, farão conosco também. E Jesus diz: vocês querem me matar pelo que mesmo? O que foi que eu fiz? Não é? E eles dizem a Jesus, irmãos, Jesus, eles dizem: você tem demônio. Eles estão dizendo isso ao Filho de Deus, ao perfeito, ao santo. Não nos assustemos se passarmos situações assim difíceis. Jesus respondeu: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino, até mesmo no sábado. O que é que Jesus estava querendo dizer? Eles queriam matar Jesus porque Jesus levantou aquele aleijado lá no tanque de Betesda, num sábado, e mandou que ele levasse o seu leito. Mas eles faziam tantas coisas nos sábados. Duas coisas aqui a gente exemplifica, Jesus dizendo: se for para circuncidar uma criança, se ele completar o 8º dia e cair num sábado, vocês fazem. Em outro momento, em outro evangelho, está registrado Jesus dizendo: se um animal de vocês, se uma vaca, se um boi cair num poço e for um sábado, vocês vão lá e resgatam, porque eu não posso fazer o bem às pessoas num sábado. Num sábado.
As regras deles estavam sendo muito mais importantes do que a vida, o poder, a graça de Deus agindo em Jesus Cristo. Verso 23: e se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Mentira. Tinha todas as profecias que diziam de onde o Cristo viria. Verso 28: enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, correndo todos os riscos, né? Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Verso 30: então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão, o que é que fez? Creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Aleluia! Alguns creram e disseram: olha, se esse não é o Cristo, quem será? Se o Cristo vier, vai fazer sinais maiores do que este homem tem feito? Oh, queridos, Jesus revelando o Pai, Jesus revelando o Pai, e esse é o modelo para nós: revelar o Pai, revelar o Pai, que Ele cresça e que eu diminua. Diga isso comigo: que Ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Que Deus apareça em nossas vidas, no ambiente de trabalho, na vizinhança de onde eu moro. Que Deus apareça. Esse é o modelo de Cristo. Verso 32: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não o possamos achar? Será que pretende ir à diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa que ele diz: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou? Vamos ler o 37 até o 39, queridos, juntos, levantando a sua voz. Vamos lá. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse é o coração amoroso, esse é o coração missionário de Jesus. Vamos analisar, irmãos. Queriam matá-lo, queriam prendê-lo. Ele poderia ter ido escondido para a festa e nem mesmo ter ido. Só que, como eu disse esses dias, nessas festas, Páscoa,
Pentecostes e tabernáculos. A população de Jerusalém, que era de mais ou menos 50 mil pessoas, essa população quintuplicava, porque muitos homens vinham de outras nações e de outras cidades para adorarem a Deus ali. E Jesus aproveita o ajuntamento de pessoas para pregar, para anunciar o reino, para revelar o Pai. E mesmo naquele contexto, querendo matar Jesus, querendo prender Jesus, ele se levanta no último dia da festa e brada em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu tenho água viva para dar para vocês. Eu sou a fonte. Aleluia! O que era que estava acontecendo na festa dos tabernáculos? Muitos de vocês já sabem. Cada um dos 7 dias da festa, os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, colocavam água numas jarras e levavam essas jarras até o templo em procissão e derramavam aquela água no altar do templo em sacrifício a Deus. Porque além de celebrar em tabernáculos, celebrar os 40 anos que o povo foi suprido por Deus no deserto, essa água simbolizava a gratidão que eles tinham, porque no deserto não tinha água, mas Deus proveu água para o povo. Então eles ofereciam água em sacrifício a Deus, e aquela água escorria ali no altar do templo, cada um dos 7 dias. Porém no 7º dia, no último dia da festa, eles faziam essa procissão 7 vezes. E lembravam do texto de Ezequiel 47, que as águas fluem de debaixo do trono. No templo fluía águas que davam primeiro nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, e depois eram águas que faziam nadar, que perdiam o controle de tanta água que era. É nesse contexto, quando eles estão cantando Isaías 12: vós com alegria tirareis das fontes das águas da salvação. Fontes das águas de salvação. Diga: fontes das águas de salvação. É nesse contexto, ali no templo está acontecendo isso, esse derramamento de água, essa invocação das fontes das águas da salvação. E naquele lugar Jesus se levanta e grita: quem tem sede, vem a mim e beba, eu vou dar água viva. Ele está dizendo: eu sou a fonte da salvação. Eu sou a fonte da salvação. Esse é o nosso Jesus. Ele está revelando o Pai. Tudo que Jesus faz é porque viu o Pai fazer. Tudo que Jesus fala é porque viu o Pai falar. Tudo que Jesus ensina é porque viu o Pai ensinar. E se eu quero conhecer o Pai, eu tenho que olhar para Jesus. Ele é a expressão exata do ser invisível de Deus. Paulo diz aos Colossenses ou é Filipenses que a plenitude da divindade habitava em Cristo Jesus. Colossenses. Aleluia. Diga aleluia. É por isso que sua Bíblia não pode ficar empoeirada na sua casa. Ai, Deus nunca mais falou comigo. Com a Bíblia fechada. Não, mas eu queria um profeta que viesse diante de mim e dissesse: eis que... Ô irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Tem hora que a gente quer mesmo uma pessoa, né, que ore por nós, e a gente está com aquela angústia no coração, aquela coisa pesada que não fala nem com o marido, com a esposa,
E ai, como era bom assim estar andando no meio da rua, um profeta lá da Cristã do Brasil, parar você na rua, botar o véu e revelar a sua vida. Deus faz isso? Faz do jeito que Ele quer. Mas o hábito de abrir a Bíblia diariamente e alimentar o seu espírito da palavra de Deus vai lhe tornar um cristão muito mais forte, muito mais resiliente. Posso ouvir um amém? Pastor, não tenho força de ler a Bíblia. Hoje tem vários aplicativos que você pode ouvir a Bíblia. Pastor, eu não quero ouvir a Bíblia. Então, prepare e leva, Senhor. Irmãos, a gente fica muito manhoso, cheio de vontades. Sabe que uma comida faz mal, mas come. Sabe que faz mal, mas come. É um adulto. Você vai fazer o quê com uma pessoa dessa? Como é que faz? Queridos, nossa vida é feita de disciplina. Você está aqui nessa manhã, não é só porque você ama a presença de Deus, é porque você também se disciplinou. Posso ouvir um amém? É assim ou não é? Não era mais gostoso para o nosso comodismo ficar em casa, ou sei lá, abrir a janela, ligar o ar-condicionado, esse sol lindo e maravilhoso que está hoje, passear. E tem gente que faz isso, né? Vem assim no culto da igreja assim, meu Deus, tão esporadicamente que a gente fica pensando assim, onde é que está esse povo? Não é? Onde é que está este povo? Aí às vezes fica fraco, cambaleante na fé, não se junta com a igreja, não tem comunhão, não vem, não age, não. A nossa vida é feita de disciplina, irmãos. Jesus está aqui revelando o Pai. Todo dia, se você quiser, Jesus está revelando o Pai. Eu disse, todo dia que você quiser, Jesus está revelando o Pai. Aleluia. Não tem aquela pessoa que tem bem muito sucesso profissional? E quem às vezes não fez nada diz o quê? Que sorte. É ou não é? É. As horas que aquela pessoa estudou, as noites que aquela pessoa estudou, o esforço que aquela pessoa fez, os sapos que aquela pessoa engoliu no ambiente profissional, para não quebrar o pau, para não jogar um notebook da janela do escritório e xingar todo mundo no escritório. O sacrifício pessoal que a pessoa fez para galgar posições lá na empresa, para chegar um dia, né? Eu acho tão chique quem é aposentado. Eu acho super chique. Eu acho muito legal. Estão rindo, né? Mas sabe o que é? Quando eu vejo assim, uma pessoa aposentada, é porque a pessoa venceu. A pessoa venceu. A pessoa trabalhou décadas. E a pessoa venceu. Pastor, é porque você não sabe meu salário. Meu irmão, vamos aqui só falar da aposentadoria em si. Do ato de se aposentar. Do ato. Né, irmã Marta? É chique demais. Porque é um sinal de que você venceu uma etapa. Se quiser voltar a trabalhar, trabalha. Se não quiser, enfim. Mas você venceu uma etapa. E foram anos de disciplina. Foram anos de segunda-feira cedo. Quando São Paulo fazia 0 grau ou -1 no inverno terrível. Garoa, chuva, alagamento. Não é isso, irmãos? Você venceu. Porque se disciplinou. Pois é, pois a vida espiritual é do mesmo jeito. É toda segunda.
Ah, o culto foi maravilhoso, foi tremendo. O pastor pregou sobre o quê? Não sei não, mas foi tremendo. Mas na segunda eu estou ali disciplinando de novo, abrindo a Bíblia, orando. Não é por obrigação, não é porque Deus me obriga, não é porque Deus vai me amar mais, é porque eu preciso. Você sabe quando você sai de casa, que não deu tempo de comer, não deu tempo de tomar café, mas você vai andar mais, você vai fazer um esforço físico, e lá pelas 11 da manhã, começa a dar aquele suor frio, você começa a ficar fraco, você começa a não ter energia para responder. Homens ficam logo nervosos, né? Homem com fome é um nervosismo puro, é um negócio difícil, não é? Então, quando você for negociar uma coisa importante, ofereça uma refeição. Você toma um café, você come algo, um doce para ter bem energia, né? E aí depois você negocia, fica melhor. Mas na vida espiritual é assim também. A gente sai de casa, não lê Bíblia, não ora, não quer saber, consulta a previsão do tempo, mas não consulta Deus, não quer saber de nada, vive de todo jeito, de segunda a sexta, não pegou nem na Bíblia, não ouviu uma ministração, não ouviu um louvor, não fez nada pela vida espiritual. Aí quando está diante do pecado, cede. Aí diz, o diabo é tão ruim. Você também é, eu também sou ruim em nossa natureza humana, caída, de pecado. Vamos ser crente, gente? Vamos ser crente? Aleluia. Verso 40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Eu vejo, irmãos, é do mesmo jeito hoje. A gente diz uma coisa sobre Jesus na rede social. Aí um lá, não, mas Jesus disse. Aí o outro diz, não, mas Jesus disse assim. Não, mas Jesus fez isso. Jesus fez aquilo. Vamos ficar com a palavra de Deus, irmãos? Não, mas apóstolo fulano de tal diz assim, semi-querubim da guarda celestial diz assim, assim, assim. Eu quero saber o que é que a Bíblia diz. A palavra de Deus, a profecia perfeita diz. Os irmãos contribuem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, contribuem com o que a palavra já diz. Mas se alguma coisa que eles disserem distorcer da palavra, não deve ser recebida por nós. De nenhum, nem de mim. Se eu falar algo contrário à palavra de Deus, não receba. Simplesmente não receba. Verso 45. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram, gente, essa cena é muito maravilhosa. Por que vocês não trouxeram? O que é que os guardas responderam, irmãos? Jamais alguém falou como este homem. Irmãos, vocês sabem quem era essa guarda? Eram homens violentos. Eram homens truculentos. Eram homens toscos. Eram homens com zero sensibilidade. Tá certo? São esses homens que estão dizendo: olha, nunca nós vimos alguém falar como esse homem. Meu Deus. Os fariseus disseram às guardas: será que vocês também foram enganados? Quantas vezes você exerce fé em alguma coisa por causa do que ouviu de Jesus e alguém diz: meu Deus do céu, é insano, né? Meu Deus, isso foge da lógica. Depois os guardinhas lá ficaram
impactados com Jesus, né? E é por isso que Jesus tem que aparecer na nossa vida. Nós temos que diminuir. Se for mais de Jesus através de nós, vamos gerar mais impacto na vida das pessoas, amém? Até de quem menos esperamos. 48, por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, lembram dele? Um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Mas era tão simples. O pouquinho que soubessem sobre Jesus saberiam que sim, ele nasceu em Belém, e que por causa da família materna voltou para Nazaré. E quando foi começar seu ministério, somente em torno dos 30 anos de idade, é que ele decidiu que ia morar em Cafarnaum, na Galileia. Ele não era da Galileia, apesar de morar na Galileia e chamá-lo de Galileu. A música do Yuri, que o Fernandinho gravou, é do Yuri. Amém. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo confusão sobre Jesus. Só precisava ler mais um pouquinho sobre Jesus, estudar mais um pouquinho sobre Jesus, e nós estamos aqui como igreja fazendo isso. Então amanhã, minhas lives dessa semana serão às 8 da manhã, tá bom? Às vezes eu deixo a Israel na escola e corro demais para chegar no escritório ou de casa ou daqui do templo às 7h30, não conseguirei. Então, vamos marcar às 8, que fica mais certinho. Mas eu queria um compromisso dos irmãos para assistirem a live ainda no mesmo dia, tá bom? Não acumula não. Não acumula não. Medita naquele dia. Pastor, posso botar a live enquanto estou indo para o trabalho? Vai só ouvindo, irmão. Depois você ouve de novo para internalizar a palavra de Deus. Pede ao Espírito Santo para aplicar a palavra no seu coração e no meu coração. O que é que nós estamos buscando? Jesus. O modelo de Jesus. O que Jesus ensinou. O que Jesus fez. O que os seus discípulos aprenderam. É tudo isso que nós estamos buscando na sua palavra. E orando. Ore pela sua vida. Ore pela sua casa. Ore pelo ministério que Deus lhe entregou. Ore para ser uma referência, para falar de Jesus. Ore para fazer diferença na vida das pessoas. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai Santo, nós te glorificamos, nós te agradecemos. O Senhor é muito bom. O Senhor nos conduz em triunfo. Abre os nossos olhos para vermos Cristo. Abre os nossos olhos para o conhecermos. Abre os olhos do nosso entendimento. Faz-nos enxergar, Senhor, além das entrelinhas da Tua palavra. Senhor, nesse tempo de jejum e de oração, que esta igreja, que este povo seja conduzido à Tua palavra, seja conduzido à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, porque isso é o Teu propósito. O Senhor nos escolheu de antemão para que fôssemos conformes à imagem de Jesus, e nós queremos isso, Senhor. Esse é o Teu alvo para nós, esse é o Teu objetivo para nós, que nós sejamos semelhantes a Cristo no falar, no agir. Isso é ser um verdadeiro discípulo, isso é ser um verdadeiro cristão. Senhor, ajuda-nos, vá orando, querido, vá orando. Ajuda-nos a reproduzir Cristo no seu caráter e na sua missão. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que nós queremos, Senhor, aprender do Senhor, andar com o Senhor, perdoar como o Senhor perdoou, amar como o Senhor amou, se doar como o Senhor se doou, socorrer o necessitado como o Senhor socorreu, pregar o evangelho como o Senhor pregou, anunciar o reino como o Senhor anunciou, fazer discípulos como o Senhor fez. Nós queremos crescer nisso, nós queremos crescer nisso.
Jesus, torna-nos conformes à tua imagem. Arranca de nós aquilo que não é teu. Arranca todo gosto pelo pecado, pelo mundo. Meu Deus, arranca todo resquício de maldições em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma. Dá-nos saúde emocional, como o Senhor tinha. Sim, Senhor, uma alma cheia de paz. Isso também é a imagem do Senhor. Uma alma equilibrada, centrada, curada, saudável. Um corpo que glorifica a Ti. Um espírito ativo, cheio da Tua unção. E ainda o Teu Espírito sobre nós, capacitando-nos, que possamos dizer também: o Espírito de Yahvé está sobre nós, pelo que nos ungiu, nos capacitou para pregar as boas novas aos pobres, para curar o quebrantado de coração, para anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluia, para devolver a vista do cego. Meu Deus, faz um milagre em nossas vidas, faz um milagre no nosso dia a dia, faz um milagre na nossa vida espiritual, faz um milagre no nosso dia a dia contigo. Meu Deus, levanta o nosso coração para amar os perdidos como o Senhor amou, para ir atrás das ovelhas perdidas como o Senhor foi, para procurar a dracma perdida. Oh, meu Deus, abre o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração, que ao final desses 21 dias esta igreja, este povo esteja inundado com teu amor, com a tua compaixão, com a tua misericórdia pelo perdido, Senhor, e que através de cada um de nós cheguemos àqueles que o Senhor deseja salvar, aqueles que o Senhor deseja libertar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia, aleluia. Queridos, até o capítulo 11 de João nós veremos a manifestação de Deus em Cristo, sua divindade, seu caráter. Depois nós vamos ver ensinamentos muito densos dele. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Vamos descomplicar toda e qualquer imagem que nós tenhamos de anunciar o Evangelho ao perdido. Que isso se torne tão intrínseco de nós, por entendermos que somos discípulos de Jesus. E se ele ia na festa e anunciava o Evangelho, se ele ia num casamento e anunciava o Evangelho, se ele ia no meio do deserto e anunciava o Evangelho, se ele ia no templo e anunciava o Evangelho, que mais? Ele ia onde mais que a gente passou? Nas casas, na praia, aleluia, em todo lugar ele revelava o Pai, ele anunciava. Diga: assim será comigo. Mas eu tenho medo, pastor. Você não terá medo se essa imagem de Jesus for formada dentro de você. Amém? Vamos fazer mais uma oração voltada para isso. Jesus, enche-me de ti, a ponto de que em todo lugar que eu vá, eu possa revelar o Pai, eu possa anunciar a tua palavra. Faça essa oração por você mesmo. Ore, ore. Enche-me de ti, Jesus. Abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do meu coração. Aleluia.
sonhe em anunciar a Jesus a outras pessoas. Sonhe com isso. Pode ser por uma mensagem de WhatsApp. Pode ser, pode ser, pode ser. Yahvé se manifestará através de nós, soberanamente. Adonai se manifestará. Veja, quando nós estávamos começando aqui o culto, a Marta disse para nós orarmos por alguém que precisava de Jesus. E a primeira pessoa que me veio à mente foi um primo meu. Eu nunca orei por esse primo. Quase todo dia ele posta bebendo, 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 bebendo. E no momento que eu comecei a orar, eu fui lembrando dos traumas familiares que ele passou. Eu nunca tinha orado por ele. Falei de Jesus assim, como a gente fala, mas eu nunca tinha orado por ele. E a compaixão de Deus veio no meu coração por ele, por causa dos traumas. Neste tempo, vamos nos abrir a Deus para orar por pessoas que nós nunca oramos por elas, porque a compaixão de Deus vai tocar o nosso coração e o milagre vai acontecer. Irmãos, sem Deus tudo é difícil, mas com Deus tudo é possível. Ninguém poderá resistir à oração de um homem, de uma mulher de Deus. Vai acontecer um milagre de salvação. Amém, em nome de Jesus.